a gente não usa muito esse tipo de energia eólica, a gente usa energia mais hidroelétrica, né? Ou termoelétrica. Mas no Nordeste, aí se você quiser pode abrir na página 294, aí a gente tem essas grandes pás aqui, ó, e elas vão captar, transformar a energia eólica em energia elétrica. E aí essa energia elétrica é transmitida para as residências das cidades mais próximas desses pontos aí onde estão as hélices. Lá em Fortaleza tem muitas indústrias no polo industrial de Fortaleza e algumas cidades assim mais periféricas da grande Fortaleza é esse tipo de sistema. Tá? A energia hídrica, que é uma energia renovável também, não poluidora, ela não polui, até causa um certo impacto ambiental, porque tem que pegar uma área, alagar essa área e talvez isso cause algum transtorno para as espécies que vivem ali, mas no geral a energia proveniente de uma hidrelétrica é uma energia limpa, tá? Então ela usa a força motriz, o trabalho da água, né, da queda da água, a força cinética, então, da água, essa força de movimentação, essa queda da água, para movimentar uma turbina e transformar isso em energia elétrica. Tá? Então, tá vendo? Uma transformação de energia aí e disponibiliza essa energia elétrica para as nossas residências. Tá? Tem um outro tipo também que não era tão comum, mas agora muitas pessoas que têm aí uma chácara, tem um sítiozinho, já está usando esse tipo de sistema, é energia de biogás, tá? Como é que funciona? Primeiro, ele é produzido por bactérias que vão fermentar, as bactérias vão produzir, vão fermentar e vão liberar um gás. Tá? Esse gás, geralmente, como a gente conversou nas aulas anteriores, é metano, CO2, né, dióxido de carbono, metano, e alguns outros tipos de gases, mas no caso do CO2 e o CH4, é poluente, tá? Então, assim, o biogás até que é um pouco poluidor, mas ele é renovável, tá? Com quanto que você coloque estrume, que é o resto do conteúdo alimentar de boi, de vaca, ou seja, de algum animal ruminante, hoje, inclusive, em alguns locais é usado o esgoto, usado aí o resto do que a gente libera, do que seria privada, né, do que seria no vaso sanitário. Então, quando a gente dá descarga, vai para um local, segura, então, as fezes, o resto é liberado. Então, essas fezes, né, que é o resto do conteúdo alimentar, fermenta. Essa fermentação libera um gás. Esse gás gera uma hélice e está ligado aí à transformação de energia do gás em energia elétrica. Tá? Você pode acompanhar essa imagem na página 296. Então, a gente tem esse sistema aqui, que agora ficando muito frequente. Eu conheço pessoas aqui em Marília que tem sítio, tem chácara, que estão fazendo esse tipo de energia, que é para produzir mesmo energia, ao invés de, às vezes não chega energia elétrica, então precisa de alguma forma, então pega o biogás, né? Então aí começa com o estrume, sendo colocado em um recipiente enterrado, tá? De barro, de concreto. Aí as bactérias vão decompor esse estrume, essa matéria orgânica, esse resto alimentar. Aí, esse gás produzido, ele vai passar ainda por ele vai alimentar uma combustão, uma queima. Aí esse gás é liberado, né? Esse CO2 é liberado, mas o biogás funciona como aquecimento, então pode aí ser transformado em energia elétrica. Tá? Beleza. Aí, o que mais que nós temos aqui? Energia de biogás. Pronto, acabou. Então, essas são as energias renováveis, tá? Você tem disponível sempre, né? Sempre que
todos os dias, digamos assim. Agora, a energia não renovável, ela tem um certo limite, ela acaba. Tá? E por quê? Porque ela demora milhões de anos para se formar. E a gente usando. Então, uma hora ela vai acabar. A gente está usando mais rápido do que ela sendo produzida, porque ela produzida demora milhões de anos e a gente está usando, né, em décadas, em 2 séculos, 3 séculos no máximo, nem vai ter. Quais seriam essas energias não renováveis? O carvão mineral, gente, não é o carvão que faz churrasco, tá? É o carvão, esse carvão que faz churrasco é o carvão vegetal. A gente está falando do minério, o carvão que precisa ser garimpado. A gente precisa ir lá na rocha, na montanha, fazer garimpar ele e encontrar. Tá? Então, essa energia proveniente do carvão mineral. O petróleo, tá? Que geralmente está aí um pouco junto, né? Porque o carvão é planta, são vegetais, então precisa ter lignina, passou pelo processo de fossilização, foi sedimentado a pressão, o sedimento, a temperatura, as condições causaram então a formação do carvão. O petróleo é a origem animal, então é animal que passou pelo processo de decomposição, soterramento, pressão, aquecimento. Tá? O gás natural é o produto da decomposição de ambos, né? Tanto do carvão quanto do petróleo. Tá? Energia nuclear, principalmente urânio, uma rocha, que, claro, precisa ser enriquecida, né? Mas ela produz muita energia. Ela produz, assim, uma rocha, gramas de urânio, consegue aí produzir energia nuclear, abastecer por um ano uma cidade de Nova York, por exemplo. Então, vale muito a pena, né? Vale muito a pena, sim, a energia nuclear, apesar de que ela não é renovável e ela é muito cara, tá? Muito cara mesmo. Mas, assim, países como Europa, a China, Pequim, tá? Algumas outras cidades aí bem grandes, aí precisa desse enriquecimento do urânio, do plutônio, mas é muito perigoso, né? Fukushima, por exemplo, quando teve aquele tsunami, o responsável pela usina nuclear acabou falecendo, né? Porque teve uma instabilização no núcleo de reação, né, no reator nuclear. Poderia ser, então, como se fosse uma bomba atômica ali, se ele não contivesse a pressão. Isso que ele acabou falecendo, ficou ali a proteger uma cidade inteira, né, do abalo que causou o tsunami. Infelizmente, a energia nuclear é muito instável, aí a gente não tem tecnologia ainda para manter a estabilidade, né, quando acontece aí um abalo sísmico, um tsunami, alguma coisa do tipo. Aí essa pressão, a pressão de purificação aí pode dar problema, né? Então, aconteceu isso em Chernobyl, aconteceu isso em Fukushima, acho que teve mais uma cidade também que deu BO. Tá? Bom, para que nós precisamos, então, de energia não renovável? Porque ela é muito energética, ela libera muita energia, então o carvão, por muito tempo, alimentou a indústria. A gente usa o petróleo até hoje para gasolina, então combustível dos carros, né? O gás natural também para funcionamento de muitas indústrias, certo? Energia nuclear, como eu falei para vocês, a manutenção aí de cidades, tá? Aí, no caso aqui, a gente tem na página 298 essa imagem mostrando aí uma plataforma de petróleo que provavelmente pode pegar aqui o petróleo que está embaixo do leito oceânico, então aqui pode inclusive até ser o pré-sal. Tá? Aí embaixo dela, o carro sendo abastecido por gás natural. Aqui não tem posto disso, mas em São Paulo tem, que é o GVT, se eu não me engano. Tá? Aí nós temos um esquema de extração e distribuição do gás natural
Isso acontece muito em Cubatão, tá? Você vê ali os gases subindo e descendo de São Paulo. O carvão mineral, como que funciona, né? Uma usina termoelétrica. Isso aqui eu já vi quando eu fui para a China. Eu tive a oportunidade eu visitei por fora, né? Eu não visitei por dentro. Mas hidrelétrica eu já visitei por dentro. Já fui dentro de uma, ver como funciona. Já fui numa usina de energia eólica, né? Já vi como que é. Muito legal. As energias renováveis eu sou a favor, né? Elas são menos poluidoras e destroem menos o meio ambiente. Mas aqui, assim, foi quando eu fui para a China, aqui, lá da janela do meu quarto do hotel dava para ver, então é bem frequente, bem comum lá, né? Como é muita gente, então é necessário. Eles utilizam muito esse tipo de fonte energética. E aí, virando a página, na 302 a gente tem como o funcionamento de uma usina de energia nuclear. Como eu falei para vocês, ó, onde está? Tem que sempre estar próximo ao mar, tá? Porque eles vão utilizar a água do oceano, vão utilizar a água do mar para resfriar as bobinas, que aquece bastante, tá? Na hora quando a gente extrai essa energia nuclear. Então, sempre está conectado aí, de alguma maneira ligado com o oceano. Se eu não me engano, durante a ditadura, não vou lembrar o ano, tá? Mas durante a ditadura, os militares investiram nesse tipo de tecnologia. Então, a gente tem Angra 1, 2 e 3, que fica em Angra dos Reis, mas aí por uma série de questões ambientais e riscos à população, a pesquisa, o refino e tudo mais sobre usina nuclear acabou. Tá? Hoje a gente não trabalha mais com isso, certo? Alguma dúvida, gente? Pode me interromper aí para a gente conversar. Professora, o urânio ele é um Fala. O urânio é um minério? É um minério. Você precisa garimpar ele para achar. É muito difícil, então? É muito difícil encontrar. Eu não sei como que eles encontram, mas encontra, viu? Ainda tem algumas jazidas, acho que tem um sonar que você usa para identificar onde que eles estão. Dá para encontrar, mas é muito difícil extração e refinamento. A extração até que não é tão cara, mas o refino demanda muito dinheiro. Por isso que tem alguns países que não dão conta, né? Não fazem. Certo? Mais alguém? Tranquilo? Beleza. Vamos virar a página, eu já vou começar a falar sobre trabalho também, a gente já ir avançando, mas o mais importante do capítulo era isso que eu queria falar com vocês. Bom, trabalho. Vamos lá. O que é trabalho? É quando meu pai e minha mãe saem para o trabalho. Não, não é isso, né? O trabalho, Felipe, eu vou deixar você no mudo, tá? Porque tem um cachorrinho aí latindo. O trabalho, deixa eu ver a definição aqui. O processo de transferência ou transformação de energia. Isso tudo que a gente viu, a energia é transformada em trabalho. Tá? Então, aqui a gente consegue ver, vamos pegar essa moça aqui empurrando o carrinho. A gente vê que ela, mãe, a mulher, está exercendo um trabalho de empurrar o carrinho, ela está empurrando o chão também. Tá? Ela está empurrando o chão para se deslocar e está aplicando uma força aqui no braço para empurrar o carrinho. Tá? Ela está aplicando força no chão e força no carrinho. Tá? Mas assim, ó, quando a gente pega uma tesoura para cortar alguma coisa, você está realizando um trabalho na tesoura e a tesoura realizando um trabalho no papel cortando. Alicate, você está exercendo uma força, um trabalho aqui no alicate, e ele também está realizando um trabalho. Tá?
O trabalho nada mais é que um processo de transferência de energia. Tá? Ele é realizado sempre na combinação de forças sobre um objeto e alguém está aplicando uma força. Tá? Muito bem. Virando a página, nós temos uma relação entre a força exercida e o trabalho realizado. Né? Eu vou até aqui ler para vocês rapidinho. Considerando que o trabalho é o produto entre a intensidade da força e o deslocamento, por isso que a gente viu, né? A moça aqui, ó, ela está exercendo um trabalho porque ela está aplicando uma força no solo, no chão. Ela está forçando o chão para baixo, para trás. E aí ela vai para frente, tá? Ela está realizando uma força, está aplicando uma força e realizando um trabalho. Essa força vem da energia da musculatura dela, tá? Então ela está fazendo, ela está pegando uma força animal, né, que a gente chama que é a força da musculatura dela, fazendo uma força, essa força gerando um trabalho. Tá? Quando a força é perpendicular ao deslocamento, isso aqui é de boa, tranquilo. Aí nós temos algumas máquinas que trabalham para nós, né? Graças a Deus. Senão nós não conseguiríamos construir grandes coisas como a gente construiu. Então, virando a página, nós temos aí a pirâmide do Egito. Tá? Como que ela foi construída? Pela força, né, pelo trabalho dos escravos? Sim. Mas, no entanto, olha como eles usavam. Vocês acham que esses homens iriam conseguir carregar, levantar, puxar uma pedra dessa? Não. Então, eles fizeram uma série na verdade, eles fizeram uma maquinaria que, em termos de tecnologia, na época, nossa, o arraso, né? Para nós hoje já não é uma tecnologia tão incrível, né? A gente tem aí máquinas muito mais sofisticadas, né? Mas para aquela época da construção das pirâmides era o auge, imagina, né? Então aqui nós temos que as pirâmides do Egito foram construídas em uma época que não existia caminhão, não existia guindaste e tal. Aí, ó, como então somente com a força humana pirâmides que chegam a 150 metros de altura foram erguidas? Porque não foi só com a força humana, né? Os mais de 2 milhões de blocos que constituem a pirâmide Kéops foram transportados utilizando um plano inclinado. Que legal. Os blocos eram levados até o local da construção por meio de placas de madeira dispostas em sequência, como a imagem mostrando. Cada uma mais elevada que a anterior. Assim, subida íngreme foram vencidas por esforço dos escravos que trabalhavam na construção. Eles não iam com o muque lá e levavam, né? Eles fizeram um sistema de puxar, mas embaixo tinha madeira. E então eles conseguiam fazer o plano inclinado. O que também é esse plano inclinado? Aqui, ó, aqui atrás, vocês conseguem ver que parece rampa, né? Vai subindo. Isso é um plano inclinado. Então, através disso, eles não ergueram a pedra, mas eles foram fazendo esse plano inclinado e colocando as pedras lá em cima. Tá? A mesma coisa que a gente vê plano inclinado é quando vê rampa, ó. Por exemplo, a gente consegue subir escada, mas quem não consegue? Aí sobe a mesma elevação, só que com rampa, né? E aí, vamos aproveitar na 306 e fazer o jogo rápido. Vamos lá. Outros tipos de planos inclinados estão presentes no nosso dia a dia. Vamos ver. O que vocês acham? Deixa eu ver. Vocês já subiram montanha? Já escalou montanha? É a forma fácil e a forma difícil. Forma difícil. Vai escalar um morro assim, né? Escalando. Mas tem como você fazer escalar a montanha, subir até ela, sem precisar ser assim íngreme, né? Ô, professora, Inclinado. Oi. eu já fui lá em Natal, e lá não é tipo uma montanha, é um lugar chamado Morro do Careca. Daí eu subi lá só também. Como você subiu?
Lá era uma montanha de areia, então só subi com as pernas mesmo. Se você Nossa, eu exerceu. pensei que você subiu com a cabeça, Felipe. Eu juro que eu pensei que você subiu com a cabeça, não Não, foi com mas as pernas. então, é porque tem. Sem Calma, equipamento. respira, sem equipamento. Era uma montanha, porque lá tem muitas falésias, né? Que são assim também bem íngreme, aí você tem que ir escalando. No caso desse morro, ele não precisou escalar, ele foi com a força animal, no caso, força das pernas dele. Realizou um trabalho com a musculatura, por isso que eu perguntei, né? Parece óbvio essa pergunta, mas tem que deixar claro. Porque ele podia ter usado rampa, tá? Ele podia ter feito esse plano inclinado, subido. Eu já subi no morro lá em Balneário Camboriú, também chama Morro do Careca, mas aí não era um plano assim, né? Tinha um paredão para quem quer escalar. Aí você vai subindo vertical. Mas lá era um plano inclinado, então tinha rua, tinha os caminhos que você percorria, que parecia zigue-zague, que era mais fácil para você subir. Então a gente pode responder aqui: estradas inclinadas para subir montanhas. Pode por aí. Estradas inclinadas para subir montanhas. Ah, tá bom essa, né? Deixa eu ver. Como a gente tem 8 minutos de aula, acho que eu nem vou começar a matéria nova. Vamos parar por aqui, tá? Aí amanhã a gente não tem aula, tem? Deixa eu ver. Sétimo B, quarta-feira, amanhã tem aula. Aí a gente continua então de alavancas, tá? Da página 306. Aí alguém me lembra que a gente continua de alavancas, tá? Eu explico para vocês alavanca e o sistema de polias. Legal também. Depois algumas máquinas, né? Evolução das máquinas e a gente acaba esse capítulo. Tá bom? Bem tranquilo esse aqui. O próximo é muito da hora, muito legal, que é sobre termologia. Mas é esse capítulo 2 aqui, de boa. E aí, lembrando, gente, que eu queria conversar com vocês, eu já vou disponibilizar o conteúdo da avaliação, tá? Terça-feira que vem nós vamos fazer uma prova, vocês, né? Vão fazer uma prova e... Só que assim, na terça, eu vou abrir de manhã e vou fechar no finalzinho da tarde. Beleza? Então, prova terça-feira que vem. Essa semana, a gente termina o capítulo 2 e sexta-feira eu vou abrir para perguntas, só para responder, então tirar dúvida. Tá bom? Certo? Posso encerrar? Pode, professora. Beleza.